Você não pode ser bonzinho, você não pode ser mal, você tem que ser justo. Quando você começa a cuidar da pessoa física, consequentemente a PJ ela vai melhorando, porque você não aceita mais qualquer coisa. A gente começa a fazer as coisas, mas a gente fica com medo das pessoas julgarem a gente. Qual foi o resultado disso? Credibilidade. Depois que eu comecei a focar no meu CPF primeiro, cara, o CNPJ ele vai melhorando. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Pai. Um podcast onde empresários reais estão mostrando como vencem os desafios do empreendedorismo no dia a dia e na prática com realidade, sem mimimi. E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. Primeiramente, a Legado Store, uma loja de roupa masculina, de moda masculina casual. Eu aqui já estou vestindo o look do patrocinador, o look novo que ele mandou para hoje. Eu falei pra galera que eu tô amando essa vida de influenciador, irmão. Porque, pô, roupa boa, de qualidade e com patrocínio, então vale muito a pena, irmão. Você deve estar gostando dessa vida também. A gente vai falar sobre isso hoje. Quero agradecer imensamente ao Roberto. Então, você que ainda não conhece a Legado, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e se surpreenda com as condições e qualidade oferecida. Quero agradecer também a Isamed Saúde e Medicina do Trabalho, que tem ajudado empresas a estar em conformidade com as normas vigentes, NR1, NR37, entre outras. E você que é empresário, tem funcionários e não está em conformidade com o Programa de Gerenciamento de Riscos, LTCAT, PCMSO, entre outros, clica aqui na descrição, no link da Isamed e entre em contato urgente com eles para resolver a tua vida. E por falar em resolver a tua vida, quero agradecer também à Agência Contábil, Consultoria Empresarial e Contábil, que ajuda empresários, né, uma empresa de contabilidade que cuida de pessoas físicas e jurídicas. Ela vai te ajudar a ter mais praticidade, vai te ajudar a ter mais conformidade fiscal e tributária. Então, se você perde muito tempo querendo entender sobre contabilidade ou tendo que fazer algumas tarefas operacionais, a Agência Contábil está aqui para te ajudar. Então, clica lá e conheça um pouco sobre os serviços prestados pela Agência Contábil. E você que ainda não é inscrito nesse canal, não deixou teu like nesse vídeo, já curte, porque hoje a gente vai contar uma jornada de transformação, uma jornada que esse cara tem vivido. Eu gosto muito da história dele, porque ele é um cara que ele é muito sangue no olho. Ele é um cara que ele avança, ele está sempre no modo avanço, e eu acho isso muito massa, porque ele é o famoso virador. Ele pega um negócio, ele faz virar. O negócio quebrou, ele vai lá e levanta de novo o negócio. E agora ele está com um projeto sensacional, que já está virando um negócio, né? Na verdade, é um outro negócio. E a gente vai falar muito sobre isso daqui hoje. Eu recebo ninguém mais, ninguém menos do que Israel Laurentino. Uma salva de palmas. Obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Você está em casa. Fala para a galera quem é Israel. Se apresente e fique à vontade. Galera, tudo bom? Meu nome é Israel Laurentino. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite, Felipe. Muito obrigado. Junto. Eu acho sensacional ter esse espaço para contar um pouquinho da minha história e contar um pouquinho do que eu tenho feito nos últimos anos. E estou muito feliz, cara. Parabéns pelo trabalho, é um trabalho de excelente qualidade. Obrigado. Tá fazendo muito barulho na cidade e fora. Então. Isso é todo mérito seu e da sua equipe. O time tem trabalhado muito, dá para ver que todo mundo tem muita vontade no que faz e com certeza já é um sucesso que vai alcançar todo o Brasil, irmão. Obrigado. Quem é Israel? O Israel é o esposo da Natália, pai do Benjamin, né? Filho de Isaac Laurentino e Simone Ferreira da Cruz. Um menino que eu me defino como persistente, otimista e ambicioso. E essa última palavra, por um tempo, eu meio que não falava muito ela, porque as pessoas confundem muito ambição com ganância. Com ganância, total. Tanto é que isso foi por muitos anos a frase da minha bio no meu Instagram. Eu me sinto muito persistente, acho que isso define muito de mim. Eu sou extremamente otimista, né? E tenho ambições. E essa ambição, ela começa lá atrás, né? Quando eu vi o episódio do seu pai, cara, eu me identifiquei muito, cara. O lance da canetinha, chega a me arrepiei na hora, porque para muitos aquilo ali era algo muito, né, simples de se realizar, sim. normal, e eu me identifico muito naquele ponto. E é isso. Eu tenho 29 anos,
Sou professor, especialista em nutrição esportiva e empresário no Valparaíso há 10 anos. Professor de educação física, certo? Atuo na área desde 2015 e contar um pouquinho aí dessa parte, Massa. né? Como é que foi esse começo, irmão? Você já começou trabalhando em academia? Você trabalhou com outras coisas antes até chegar na academia? Não tem como eu falar um pouco da educação física e chegar no Laurent Watson e não contar um pouquinho a parte de trás, né? A parte do início. Meus pais, bem batalhadores, me criaram. Não posso dizer que passei muita necessidade, mas passei muita vontade. Foi daí que a gente começou a parte da ambição. E logo muito cedo eu comecei a trabalhar. Com 15 para 16 anos, meu primeiro emprego foi como garçom, lá no Sudoeste, na Pizza César. Então eu lembro que com 16 anos eu entrava num serviço às 4 horas da tarde, saía meia-noite e não conseguia acordar para ir para a escola. Cursando o ensino médio, tomei bomba naquele ano, na escola, por falta. Tanto é que eu tinha nota para passar, mas eu matei as faltas. E de lá para cá, com 15 para 16, eu comecei a trabalhar e sempre fui emendando um emprego no outro. Eu costumo dizer para a galera da minha equipe que eu nunca fui mandado embora, porque eu sempre emendava um emprego, já saía e ia para o próximo. Depois eu fui trabalhar nos Correios e... Tu foi carteiro ou tu trabalhava dentro do administrativo dos Correios. Ah, tá. Quando eu, com 18 anos, eu estava atrasado na escola, até que eu tomei a decisão de focar mais nos meus estudos, porque eu era muito focado em trabalho, velho. Eu acreditava que o trabalho ia resolver meus problemas ali, né? Muito cedo eu tive que assumir uma responsabilidade em casa, financeira mesmo, então eu recebia o meu salário e ajudava a minha mãe ali. Eu sou o mais velho de 6 irmãos. Caraca! 6 irmãos. E quando eu assumi as contas ali e deixei o estudo um pouco de lado, fui me atrasando na escola, tanto é que eu estava no primeiro ano do ensino médio e os meus amigos no terceiro ano. E aí eu fui estudar, na época eu descobri que quem fazia o Enem e tirava acima de 450 na prova e 500 na redação, concluía o ensino médio. Eu fui estudar, peguei o conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano e comecei a estudar, trabalhando nos Correios e estudando e estudando na escola, até que fiz a prova. Quando eu recebi a prova, eu tirei 628. Caramba. Então eu pulei em 2014. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, em 2015 eu estava na faculdade. Então eu não fiz o ensino médio, nem o segundo nem o terceiro ano. Além de concluir o ensino médio com a bolsa, com a nota do Enem, eu entrei direto e ganhei a bolsa para educação física na Unieuro. Então aquele momento ali foi quando eu realmente acordei e vi que eu podia fazer algo mais, que eu podia ser alguém na vida, porque até então eu pensava que eu ia trabalhar, de repente eu entrar no exército. Ia viver a corrida dos ratos. Exato. Ali e ficar naquele loop. Foi. E aí em 2015, comecei a faculdade, logo no segundo semestre eu recebi uma oportunidade de estagiar, mas antes disso eu trabalhava, né? Aí eu saí dos Correios, fui trabalhar na papelaria para conseguir custear uma parte da minha faculdade, ajudar em casa. E fui trabalhar no Centro Olímpico em 2015, em julho, mais precisamente no dia 13 de julho de 2015. Exatamente no mesmo dia que eu comecei a trabalhar no Centro Olímpico, eu comecei a namorar com a Natália. Desde então, a gente vai completar 11 anos juntos. E entre namoro, noivado e casamento. E comecei a trabalhar com educação física. No Centro Olímpico. Antes da gente avançar, eu acho massa a gente registrar e bater um pouco nisso que você reconhece o empreendedor, o cara que vai virar, o virador que eu chamo, na adolescência ali, com pequenos comportamentos, né? Eu gosto de uma frase que é: a intensidade, ela distorce o tempo. Então, quando você coloca muita intensidade, muita força, muita intenção mesmo naquilo que você está fazendo, você distorce o fator tempo. Por quê? Porque o que você demoraria 3 anos para fazer, você fez em 1 ano. Ah, beleza, mas reprovou e tal, beleza, só que você distorceu o tempo. E segunda coisa que eu acho legal disso aí que você trouxe, dessa tua parte da história, é que o empreendedor, ele coloca uma coisa na cabeça e ele fala: irmão, não quero saber o preço, eu vou estar trabalhando, eu vou estar estudando, mas eu vou cumprir essa missão. Então, é um recado para você, empresário, empreendedor: seja intencional, distorça o tempo, cara, coloca uma coisa na cabeça.
para de entregar a tarefa e comece a entregar, concluir e cumprir as missões. Foda Verdade. demais, velho. Parabéns. Obrigado, irmão. E aí tu conhece a Natália, começa a namorar, começa a trabalhar no Centro Olímpico. Era em Brasília? Era no Gama, só que aí a grana do Centro Olímpico era muito curta. E aí eu comecei a vender perfume. Rinodê. Caraca, aí eu acho. Formei equipe, cara, e foi ali que eu tive o primeiro acesso a entender que alguém podia fazer um cruzeiro, que alguém podia ganhar um carro, e aquilo ali, cara, explodiu minha mente. Tanto é que aí eu vendi perfume pra caralho, velho. Foi aí que eu decidi que a minha profissão principal é vendedor. E vendi muito perfume, e aquilo ali, chegou uma hora que a grana do perfume complementava muito a do Centro Olímpico, e aí a gente conseguiu avançar na parte de morar juntos e tal. Quando chegou um momento, e vendendo os perfumes e somando a renda do Centro Olímpico, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Latam, no aeroporto. Então eu pausei a venda dos perfumes e fui trabalhar na Latam, trabalhando no Centro Olímpico. Então essa foi a parte mais caótica da minha vida, porque eu tinha que estar no Centro Olímpico das 8 da manhã a meio-dia, eu ia para casa, almoçava, depois eu ia descansava um pouco, eu levantava por volta de 6 horas da tarde, 6h30, ia para a faculdade, porque eu estava concluindo. Quando eu saía da faculdade, eu entrava no aeroporto às 10 horas da noite e só saía no outro dia, 6 horas da manhã. Então eu fiquei nesses 2 empregos, mais a faculdade, e aí foi punk essa época. A Natália me deu todo o suporte, graças a Deus, e aí foi quando a gente conseguiu ir morar juntos, porque a gente precisava, e foi o lance do aeroporto e da venda de perfumes foi muito para ter a grana inicial ali. Quando eu fiquei exatamente 1 ano no aeroporto, eu não aguentei a pressão, era de noite e era a escala 6x1, irmão. 6x1 já é ruim, imagina 6x1 à noite. Das 10 da noite às 6 da manhã, eu lembro que eu tirava uma folga na semana, quando eles não trocavam minha escala, eu tinha que trabalhar às vezes 2 semanas para tirar uma folga, porque ele acabou com a minha saúde muito rápido. Eu lembro que eu entrei no aeroporto ali com 62 quilos e eu lembro que o dia que eu decidi pedir demissão do aeroporto foi quando eu subi na balança de carga, que eu trabalhava na parte de carga da Latam, e eu subi na balança de coturno, de roupa e um blusão, e eu subi na balança, não deu nem 50 quilos, cara. Caraca. Foi, meu cabelo começou a cair muito, e aí eu conversei com a Natália e falei assim, amor, eu não aguento mais o aeroporto. Ela pode pedir demissão, cara. A gente segue, ela já estava no aeroporto também, então o que eu tenho para dizer aqui nesse principal ponto é que ela sempre foi uma parceira assim, foda. Se eu falar hoje, não quero mais trabalhar com isso, amor, vamos virar para outra palavra. Ela vai lá e ela me apoia. E aí eu pedi demissão do aeroporto, ela segurou as contas de casa, e aí eu guardei uma parte da rescisão, a gente já estava morando junto, já tinha uma base ali e tal. E aí eu fui buscar emprego. Não fiquei nem uma semana parado, se eu não me engano. No máximo uns 10 dias, entreguei currículo aqui em todas as academias do Valparaíso e ninguém me chamou. Eu estava perto de me formar já, isso em 2017. Quando eu pensei, velho, vou lá no Gama. Eu morei a vida inteira no Gama, eu vou lá, de repente alguém lá do Centro Olímpico me ajuda e me ajuda a arrumar um trabalho lá, na educação física. E fui. Uma amiga falou assim, Israel, vai na academia Anne Shirley. Eu já fui coordenadora lá, você vai e deixa o currículo, e aí eu vou pedir para a moça te indicar e tal, você trabalha muito bem. Só que quando eu peguei minha moto e passei na frente do CrossFit, e aí quando entra aonde eu trabalho, minha principal renda até hoje, eu passei lá na frente de moto e olhei e falei, CrossFit? Na AGU. CrossFit? Olhei assim, não, mano, esse negócio aí deve ser muito louco, CrossFit, eu não sabia. Era muito novo. Era muito doido, cara, isso em 2017. Eu lembro que eu peguei a moto, eu desci até o final da avenida, mas eu pensei, cara, eu podia deixar um currículo, Aí eu voltei na moto, e aí quando eu entrei, tava o head coach, que é o coordenador pedagógico, e eu me apresentei e ele falou assim, cara, você deu muita sorte. O dono, geralmente, à noite, ele fica na nossa unidade, na outra unidade, eu acho que ele nem falou Valparaíso, ele fica na outra unidade, mas hoje ele tá aqui, entra lá para conversar com ele. Aí eu entrei e eu vi aquela galera, e eu vi uma galera correndo lá fora, e eu olhei um ambiente bem diferente, vi uma galera fazendo um exercício com a barra, um outro subindo na corda, e naquele momento pareceu meio estranho ali pra mim. Tô num filme americano aqui, irmão. Porque
natação, beleza, você tá ali na piscina, por raia, separado bonitinho, musculação, você tá ali, né, na sala de musculação, enfim, mas o CrossFit, para quem tá ali no primeiro momento, não consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Mas se você olha com mais atenção, você vê que tá todo mundo num ritmo, seguindo direitinho. E eu entrei lá, Gustavo, o nome dele, né, tenho um carinho enorme por ele, inclusive, a gente terminou a sociedade, conto um pouco depois, mas até hoje eu considero um amigo muito grande. E aí eu falei, cara, eu gostaria de uma oportunidade. E ele falou assim, você já praticou CrossFit? E aí eu falei, cara, eu nunca entrei numa academia de CrossFit. Aí ele, cara, que a gente não fala academia não, a gente fala box. Lembra até hoje? Uhum. Eu falei, cara, eu nunca entrei no box de CrossFit. Aí ele, você já trabalhou na área? Aí eu falei, sim. Trabalhei na natação, Centro Olímpico, por 2 anos. Aí ele, é mesmo? Quem foi seu professor lá? Quem estava lá contigo? Porque na época eu trabalhei 2 anos, mas como estagiário. Mas eu não digo que eu sou estagiário, não era estagiário, porque desde o dia que eu me matriculei na faculdade, eu já me sentia professor. Eu já tinha responsabilidade de professor. Eu já me portava como professor no Centro Olímpico. Então, até hoje eu digo para minha equipe, entre você e ser estagiário e professor é somente um diploma. Uhum. Se você entra hoje e você se porta como um professor, como uma professora, as pessoas... Né? Com a mentalidade. As pessoas vão te tratar como professor. Mas se você se age como um estagiário desde o início, ninguém vai te levar a sério. Então, por isso que eu digo que eu era professor no Centro Olímpico. Aí eu falei, cara, quem foi meu professor foi o Caio e a Kênia. Aí ele, Caio? Ah, o Caio treina aqui comigo. E aí, cara, foi um momento incrível, porque eu lembro que ele... Vou ligar pro Caio agora. Aí ele ligou, viva voz, e falou mais ou menos assim, Caio, tem um rapaz aqui atrás de um emprego. E ele disse que você foi professor dele. Aí ele, tudo bem, Gustavo? Joia, quem foi esse cara? Aí o Gustavo falou, o nome dele é Israel. E eu lembro até hoje que o Caio falou assim, pode contratar, esse moleque é bom. Esse moleque trabalhou comigo, ele é responsável. Gustavo, dá uma oportunidade pra ele. Aí o Gustavo olhou pra mim assim, falou, mas CrossFit, cara, não é tão fácil, você tem que entender. Aí eu falei pra ele, cara, me dá 3 meses pra aprender. O que eu não puder, o que eu não souber de técnica, eu vou contribuir com responsabilidade, com tudo. Aí ele, beleza, cara, eu gostei de você, mas tem um problema. Ou não, eu vi que você tem moto, eu cheguei com capacete, eu não tenho vaga aqui na minha unidade do Gama, mas semana que vem vai surgir uma vaga na unidade lá do Valparaíso. Aí eu falei, cara, eu moro lá. Aqui, né? Eu morava aqui, velho. Aí ele, cara, e fica ali de frente pra BR. Eu falei, cara, eu moro na Etapa C, pertinho da minha casa. Cara. Aí ele, sério? Eu falei, sério, irmão, me dá uma oportunidade de ir lá fazer um teste? E aí ele, não, beleza, então. No outro dia ele marcou às 18, eu cheguei às 17 e já comecei a acompanhar o treino. Então, quando eu entrei, eu vi aquele ambiente, o galpão bem grande e aquela coisa. E aí na porta tinha 2 caras com a blusa da CrossFit Go. Eu achei que eram os professores, mas não, era aluno. E os alunos tudo com a camiseta e aquele ambiente. E a professora chegou, professora Cleide, lembro, e trabalhou comigo muitos anos, tenho um carinho enorme por ela. E ela falou, você que vai fazer o teste? Eu falei, sim. Então aguarda, acompanha a aula aqui comigo. Assisti a aula. Quando deu 18 horas, um pouco antes, o Gustavo chegou, falou, Cleide, esse rapaz vai fazer o teste contigo. Vamos ver o que você acha dele. Então ficou na mão da Cleide me contratar. E eu fiz a aula experimental. Quando acabou a aula, o Gustavo perguntou assim, cara, o que tu acha do CrossFit? Eu falei, cara, amei. Porque no primeiro dia me colocaram de cabeça para baixo. Eu lembro que com meus incríveis 50 quilos, os caras chegou assim, aqui ninguém treina de camiseta, irmão. Aí já tirou minha camiseta, eu fiquei aquele magrelo sem camiseta. E aí eu vi que era muito, muito top, velho, o ambiente, porque o baixinho, o altinho, o gordinho, o magrinho, tava todo mundo sem camiseta. Mas não era pra ninguém se exibir, era pra galera se sentir à vontade. Então, o primeiro ponto no CrossFit ali foi a pessoa se sentir à vontade, um ambiente... A recepção, senso de comunidade, aquele negócio de ninguém é melhor do que ninguém, estamos aqui no mesmo nível. Exato. Não é uma guerra estética, exato, né, velho? E foi o que me cativou no CrossFit. E eu lembro até hoje, dia 17 de dezembro de 2017, a Cleide falou assim, Gustavo, eu gostei do menino, pode contratar. E o Gustavo, tudo bem, então, ele subiu lá no escritório, pegou o uniforme, então eu fiz uma aula experimental, na outra aula eu já estava de uniforme. E falou, quando é que você pode começar? Eu falei, agora, irmão. Tô pronto. Tô pronto. E aí eu comecei a trabalhar. Então, resumindo, vou acelerar um pouquinho essa parte. Eu fui estagiário da CrossFit GU, fui professor da CrossFit GU, fui gerente da CrossFit GU, depois eu fui sócio do GU, depois eu comprei a parte dele. E aí, quando foi em 2019, a gente... rompeu a sociedade
ainda com parceria, com amizade. Ele projetou mais para a unidade do Gama e eu fiquei aqui no Valparaíso. E eu já estava mais a par da operação. E no final de 2019 veio a CF Legacy. Mas o box hoje, o CT, que depois deixou de ser um box e virou um CT, porque agora são multimodalidades, está aberto desde março de 2015. Então, entre CrossFit GU e Legacy já tem 11 anos. Em operação, no mesmo local, enfim, acontecendo o negócio. E aí eu assumi, né, total responsabilidade pelo box. Fiz a reinauguração em fevereiro de 2020. Em março de 2020, a gente veio a pandemia, irmão. E aí, resumindo bem resumidamente mesmo tudo isso, de primeiro momento a gente ficou 60 dias fechado. Eu já tinha pegado todo o meu capital, porque eu tinha, ao longo dos anos, tinha comprado a parte do Gustavo, então foi rescisão de aeroporto, foi carro, foi toda a grana, todo o empenho que eu tinha, então não tinha mais a gordura para queimar. Mas, graças a Deus, no período da pandemia foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Porque enquanto estava todo mundo desesperado, fechando as academias menores, os CTs eu fui comprando. Então, por exemplo, um cara fechou uma academia lá no Gama e vendeu 8 barras olímpicas. O que eu fiz? Eu fui lá, buscava no meu carrinho e saía vendendo os kits. Eu montava um kit, uma barra, uma anilha, um kettlebell e saía entregando na casa das pessoas na pandemia. Toda a equipe não ficou sem trabalhar. Na época o Luan trabalhava também comigo, o Luan, a Cleide, que é a mesma professora que me contratou lá em 2017. Eu tive a felicidade dela trabalhar comigo 7 anos, então ela permaneceu comigo e eles não pararam. A gente pegou, desmontou todo o box, a gente separou os alunos por grupos e a gente pegou o material e levou na casa deles. Então, dentro dos 60 dias que a Legacy ficou fechada, não ficou nenhum dia sem treino. Então, cada professor ficou responsável por um grupo levava, eu não lembro muito bem, mas um grupo estava com a barra, com a anilha e um pedaço de piso. O outro grupo, kettlebell, corda e um pedaço de piso. Então, eles foram treinando, enquanto isso eu metendo marcha. Eu ia lá, comprava uma academia, comprava uns equipamentos, montava os kits e vendia. Porque nessa época, eu ainda dava aula em Brasília, na Ação CrossFit. E lá, a galera queria os kits, porque eles estavam em casa. E eu fui vendendo. E fui comprando e fui vendendo, fui comprando e fui vendendo. E aí, graças a Deus, quando a gente abriu em maio, foi maio, quando a gente pôde abrir, a gente estava bem. A gente não tinha perdido tanto alunos, né? A gente não tinha perdido tanto aluno, mas aí depois a gente... mas aí eu tinha feito essa grana por fora e tinha conseguido manter o negócio. Pensei que a gente ia fechar, mas graças a essas vendas aí, a gente conseguiu, né, ir devagarzinho mantendo. Então, por mais que 2020 tenha tido a pandemia, a gente conseguiu, e particularmente foi o momento que eu mais consegui ganhar dinheiro, 2021. Foi mais ou menos aí. Essa é a história resumida da Legacy. Depois a gente montou outras operações, chegamos a ter 3 unidades em funcionamento, mas por falha de gestão e alguns problemas de lidar ali no momento, eu decidi ir fechando e a gente retornou à principal, que é a da Ipanema, e que está até hoje. Dentro dessa jornada, qual que foi a maior dificuldade, você acredita, que você superou dentro de pessoas, gestão financeira, marketing, vendas? O que você acredita que foi a maior dificuldade que você teve nessa jornada? Amigo, seguramente eu acho que foi a gestão de pessoas. Eu lembro que eu conversava com a minha esposa ou não conversava, às vezes eu guardava para mim e eu tinha algum problema com um professor ou com algum aluno onde você dava o seu melhor ali e ele às vezes te escaralhava e aí eu ia pro banheiro chorar e falava, caralho, velho, mas eu acordo tão cedo todos os dias, eu vou dormir tão tarde, eu dou o meu melhor todos os dias e mesmo assim não é o suficiente para essas pessoas e eu vi que a minha falha principal foi gestão. Talvez se hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu tivesse essas outras unidades abertas, eu teria conseguido gerir melhor, né, essa galera. Eu lembro que, um professor da outra unidade, toda semana passava mal. Aí eu ia lá cobrir. E eu ficava me esticando para todos os lados. E nesse momento, eu deixava de me cuidar, cara. Então eu cuidava de todo mundo, e aquele famoso CPF fraquíssimo e o CNPJ trabalhando. E foi quando eu falei, cara, não consigo mais, não dá mais. Vou encerrar aqui, eu vou focar somente na principal
eu fechei as outras. No total, eu adquiri aqui no Valparaíso 4 CTs, né? E eu falei, vou voltar e eu preciso me organizar a casa, organizar a minha equipe para que eu consiga ter vontade de continuar trabalhando, né? Com CrossFit e tal. E eu preciso que esse negócio, ele tenha a minha cara. E que eu escolha com quem vai ser meu cliente, que eu consiga escolher quem vai ser o meu professor, e, enfim. Mas eu acredito que, sem dúvidas, por mais que os problemas financeiros eles venham ao longo dos anos empreendendo, eu acho que o meu principal problema, como você me perguntou, foi a gestão, cara, de pessoas. Gestão de pessoas. Dentro dessa gestão de pessoas, qual o maior aprendizado que você teve? Então, assim, teve essa dificuldade. O que você aprendeu com isso tudo sobre gestão de pessoas? Eu aprendi o seguinte: você não pode ser bonzinho, você não pode ser mal, você tem que ser justo. Você vai, faz um combinado com aquela pessoa, você não muda nenhuma vírgula daquele combinado, você cumpre o combinado, e quando acabar o período determinado, somente quando acabar, você senta com essa pessoa e você reorganiza um combinado. Então, antigamente eu era muito bonzinho. Por exemplo, tinha uma professora que ela precisava sair de vez em quando um pouquinho mais cedo porque ela tinha um salão de beleza. E aí, todas as vezes que eu podia, eu liberava ela. Até que daqui a pouco ela achou que aquilo ali era uma regra dela. Então, todos os dias ela queria ser mais cedo. E como eu já tinha virado amigo, não sei o quê, eu tinha dificuldade de falar assim, não, o seu horário é esse agora. Agora não. Com todo carinho e respeito à minha atual equipe, eles sabem o trabalho deles, a função deles, eles têm um processo deles bonitinho, e aí eles seguem o trabalho. A frase que eu falo, quem não tem processo, vira processo dos outros. Você vai deixando o processo acontecer do jeito que a pessoa quer e depois você não consegue voltar atrás. Sim. Eu vivi muito isso quando eu estava no PNDE e a gente começou comissionando a galera por venda direta. Pô, vendeu é tanto por cento, vendeu é tanto por cento. Então aquilo deixou a galera muito mal acostumada. Na hora que a gente implementou uma gamificação, que ele tinha que bater determinadas metas para atingir aquela comissão, o cara, não, mas aí vai ficar ruim para mim. Falei, então, assim, a gente não pode ter uma regra justa e mudar ela no meio. Na verdade, a gente tem que começar já com um padrão definido. Um grande erro hoje as empresas cometem é isso, tipo assim, não determinar o padrão e aí vai deixando na cultura, virando cultura, vai virando cultura. Quando vira cultura, o cara não tem como voltar atrás. E quando você quer voltar atrás, reorganizar, a pessoa, você é incompreendido. Geralmente mas você é muito mal, pô. Muito mal. O que aconteceu com você? Você mudou. Era um cara gente boa, né? Você era um cara gente boa. Isso é um grande aprendizado, porque você entendeu o poder, né, a importância do padrão, de ter essa regra, de ter o preto no branco ali certinho, ipsis literis, né, que fala, ter documentado, né, os tem um acordos. Processo. Hoje, se você pudesse não cometer um erro, que dentro desse período que você aprendeu, o que você não cometeria? Qual o erro que você cometeu que você não cometeria mais hoje, depois desse aprendizado? Cara, contratar uma pessoa e não explicar para ela todo o processo e a cultura da empresa. Esse eu acho que é o principal ponto. Hoje tem basicamente 2 anos, até que o dia que eu sentei com a minha esposa e falei assim, vai fazer 2 anos. Quando a gente fechou a unidade do Marajó, lá embaixo, eu falei para ela, olha, esse não é mais o tipo de negócio que eu quero ter. Eu tô desgastado. Tem algumas pessoas do meu público que eu não estou satisfeito em trabalhar com essas pessoas. Elas exigem demais. Pagam um pouco, principalmente algumas pessoas que gostam mais de competir. E eu falei, não vamos deixar de focar no atleta, mas não vamos deixar de atender o atleta, mas o foco não é mais o atleta dentro da Legacy. E aí eu fui reestruturando. Tanto é que no início de final de 2024, quando a gente encerrou lá, conjunto com tudo isso, a gente zerou toda a equipe. E quando foi em janeiro de 2025, ano passado, a equipe toda nova, né? E aconteceu de alguns contratos já estavam sendo encerrados e a gente conseguiu organizar para que toda a equipe fosse nova em janeiro e todos eles já entraram com nova cultura. E quando entrou com a nova cultura, foi fácil de trabalhar ali com os clientes,
porque eu comecei a entender, por exemplo, algo simples, que para mim hoje é simples. O que é o meu BMC? Quem é meu público ideal? Qual é o tipo de cliente que eu quero trabalhar? Qual é o tipo de professor que eu quero atrair? E aí a gente redesenhou o projeto da Legacy, que era um box de CrossFit, hoje é um CT. A gente trabalha principalmente com CrossFit, mas a gente tem o Hyrox, que é uma modalidade nova que tem ganhado bastante mercado, e a gente implementou o estúdio de personal, que agregou muito no nosso trabalho e no nosso ticket também. Então, hoje, a CF Legacy, que em breve será CT Legacy, né? É uma empresa que eu sinto que tem a minha identidade e a identidade da minha esposa, porque eu tinha herdado uma empresa que tinha a identidade, que tinha a identidade do ex-proprietário, das pessoas que passaram, e hoje eu sinto que a empresa flui, anda melhor, como eu posso dizer, ela funciona melhor, porque hoje ela tem mais a minha identidade. Como é que foi esse processo, irmão, de mandar uma equipe toda embora, trazer uma equipe nova, treinar essa galera? Porque, por exemplo, não tem como você desliga a chave, fecha a porta, tchau cliente, pronto, parou, vou treinar, contratar uma galera nova e agora começa do zero. Como que foi essa dinâmica? Ela não foi tão brusca, né? Então ela aconteceu ao longo de 90 dias ali. Eu tinha um professor bem experiente que recebeu uma proposta em Brasília, e aí eu tinha mais um outro professor que eu ia encerrar, e tinha mais uma estagiária que ia permanecer. Coincidiu do período da estagiária ela não permanecer, e aí a professora, enfim, eu encerrei, e eram 3 professores, mas os professores de baixo, o Marajó, e que eu já tinha encerrado, então eles não subiram. Então eu consegui reformular toda a equipe, né? No geral, foi 100% da equipe. De novembro, era uma equipe. Em janeiro, já é uma outra equipe que já entrou com a nova cultura. E essa galera que entrou nova, ela passou por um treinamento antes ou foi durante o processo que você foi treinando? Como a gente saiu de CrossFit e foi para CT, onde eu ampliei a área de treinamento lá e botei o estúdio de personal, que trabalha prioritariamente com musculação e preparação para TAF, os 2 professores que eu contratei já foram direto para o estúdio. Então, eles entraram quando o estúdio inaugurou. Então, foi muito fácil, porque a gente implementou. Antes disso, eu havia sido coordenador num estúdio de personal aqui no Valparaíso, de uma amiga minha. Então, foi simples de eu trazer já esses profissionais e implementar eles no estúdio. E aí, eu me direcionei, junto com a Natália, a minha esposa, para o CrossFit. Tanto é que hoje, nessa equipe, são 4 professores. Eu e a Natália na área de CrossFit e mais 2 professoras na área de estúdio. Então, elas já entraram já com o processo bonitinho e tal. E aí, o tratamento no CrossFit foi eu com a minha esposa. Foi mais simples, porque a gente já estava alinhado do que a gente queria trabalhar no CrossFit, qual seria o nosso público principal. Então, essa transição, ela não foi tão brusca ali no início, né? Acho que foi até tranquila, relativamente tranquila. Troquei contabilidade, troquei marketing, foi todo mundo junto nesse bolo. E hoje eu estou satisfeito com o que a gente tem trabalhado, né? E quando foi ano passado, eu consegui ter mais tempo, e aí foi quando eu comecei a entender que meu CPF, ele tem que ser forte para que a minha empresa vá forte. Então, quando eu passei por todos esses problemas, em 2025 foi uma quebradeira, porque quando você abre uma empresa é uma maravilha. Você vai ali, você vende inúmeros, você vende um carro, você vende uma moto. Eu sempre usei meus carros e minhas motos como alavanca. Então, por exemplo, em 2020... Eu lembro da Verdinha que você vendeu. Foi, e a Verdinha ela foi depois, né? Antes disso, eu realizei um sonho de ter uma CB 650F. Uma preta. Com vermelho, com as linhas vermelhas. Exatamente essa. Era meu sonho, cara. Uma moto 4 cilindros, aquela maravilha. Eu ia lá no Gerivá com a mulher, a coisa mais linda. E eu lembro que ela falou assim, amor, o Marajó tá dando certo. Vamos investir? Vamos no banco? Fui no banco. Chega lá no banco, você pega 25, você vai pagar 50, 60, amigo. Eu falei, não, então eu vou vender a moto. Aí parei a moto na agência. Eu vendi a moto assim em 4 dias, que a moto era zero, velho. A moto tinha um ano e meio de uso. Eu vendi a moto e toda a grana dessa moto nem veio para minha conta. Foi para a conta do Marajó e ela investiu cada centavo. Mas quando a empresa fechou, meu irmão, sumiu a moto. Sumiu a moto. Então, assim,
Fora isso, ainda teve o passivo. Teve o passivo da unidade do Marajó, que eu tô pagando... Não, terminei de pagar em... Eu fechei a unidade em dezembro do ano retrasado, eu fiquei pagando até em outubro, novembro do ano passado. Então, 2025 foi bem desafiador. 2020, aí, beleza. Foi quando eu decidi me cuidar mais. E, naturalmente, a empresa foi indo melhor. É uma empresa saudável, é familiar. Um outro erro que eu acredito que eu cometi lá atrás foi em achar que eu poderia escalar o negócio, montar várias unidades, mas eu tenho percebido que o cross, o CT, o box é muito pessoal. A galera quer treinar com um, quer treinar com outro, e não deu pra gente seguir esse modelo. Pessoas, né? Você tem que disseminar que ela tá conectando com uma pessoa, e aí você duplicar isso é muito difícil. É muito difícil. Velho. O teu coração ali para outra pessoa transmitir aquilo é muito complicado. Né? E só um parêntese entre tudo isso, eu lembro que às vezes eu encontrava alguém no Valparaíso e a pessoa, pô, Israel, eu treino contigo na Legacy. E eu olhava pra pessoa e eu não conseguia lembrar dela, não sabia o nome dela, porque ou ela treinava na unidade, ou ela treinava na outra, ou ela treinava na que eu dava aula, mas era no outro período. Então, eu não curtia aquilo. Então, hoje eu consigo entender que o meu negócio é familiar, o meu negócio é lucrativo, mas o meu negócio é aquele negócio ali. Uhum. Ele é mais personalizado, ele vai atender menos pessoas mesmo. Eu tinha pira, eu queria ter 1.000 alunos, 2.000 alunos, mas eu entendi que o meu negócio é mais nichado mesmo. Uhum. O meu negócio é para atender quem curte mais performance, quem tá focado mais em ser mais saudável, não tá muito na pira da estética, mas dá para trabalhar a estética sim, na musculação no estúdio. Mas eu entendi que o meu público é mais esse, focado em performance, saúde, e a estética como um complemento, né? Consequência, né? Consequência. É um resultado disso daí. E, cara, eu gostei quando você falou da mudança, né? De focar no CPF que a PJ vira. Porque isso aí é uma máxima que eu coloco, né? Não tem como. Primeira coisa, conecta com o espiritual, né? Conecta com Deus. Primeira coisa é essa conexão e depois eu com os meus iguais. Mas antes de eu com os meus iguais, eu tenho que me conectar comigo. E eu coloco como primeira atividade do dia, depois que eu fiz minha oração, fiz minha rotina, né? De iniciação do dia, que é fazer atividade física. Eu falo para os meninos, o dia que vocês me verem aqui, pé da vida, pode ter certeza que eu não treinei. Eu não treinei, eu não fiz meu devocional, eu não fiz aquela inicialização. E isso respinga na PJ, na verdade é diretamente conectado. Por quê? Porque se eu não cuido da pessoa física, quem compõe uma pessoa jurídica é a pessoa física. A composição aqui vai estar ruim. Muito louco, velho. Então, quando você começa a cuidar da pessoa física, consequentemente a PJ ela vai melhorando, porque você não aceita mais qualquer coisa. Exato. O padrão que você faz na pessoa física, você vai falar, não, mas tá feio isso aqui, tá sujo, tá desarrumado, ele tem que... Você começa a exigir a excelência na PJ. E quando você começou a fazer isso, como é que foi a melhora em casa, com os alunos? Qual foi o resultado disso? De você cuidar mais da pessoa física? Cara, primeiro ponto, credibilidade. Hoje, e eu tô num estilo mais radical nos últimos 90 dias. E aí, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas foi entender o seguinte, tu chega no nutricionista, ele é gordo, irmão, como é que ele vai te ensinar? Você vai no dentista, ele não tem aquele sorrisão maravilhoso, você não... quebrado. Você não vai gerar confiança. Sim. E tu chega no teu treinador, irmão, e ele não treina, mas ele sabe ensinar. Irmão, cai fora. Antigamente eu até acreditava nisso, mas hoje é o seguinte, um aluno chega pra mim, coach, mas qual é o movimento? Eu vou lá e eu demonstro. Não, é assim, igual aquele meme, né? Tu pega aqui e faz assim, então faz. Mas como é que eu faço pra ganhar assim, pra ficar com um abdômen igual o seu? Que hoje meus alunos falam assim, cara, teu abdômen é legal. Eu quero ficar assim. Então isso mesmo, vai te enchendo de um orgulho e você fala, cara, eu tenho que ser referência. É claro que é difícil você ser referência para todos os seus alunos. Sim. Com certeza. Dentro do meu box tem uns caras fortes pra caralho, levanta muito mais peso que eu. Mas eu também não sou o pior. Então os caras olham, falam, pô, o cara se cuida. Você tem legitimidade pra falar. Exato. Então esse foi o principal ponto. Autoestima. Na hora de um fechamento, amigo, eu confio 100% do meu negócio. Porque eu consigo aplicar em mim, então eu sei aplicar em você. Então, isso melhorou muito. Claro que desde lá atrás, na natação, eu já treinava, mas eu não tinha uma consistência como eu tenho hoje. Uhum.
E depois que eu comecei a focar no meu CPF primeiro, cara, o CNPJ ele vai melhorando. De início é meio turbulento ali e tal, mas, por exemplo, todos os dias, se eu abrir meu story eu vejo lá 5 e pouco da manhã, você tá fazendo seu cardio, eu tô fazendo o meu. Antes de dar minha primeira aula, irmão, eu tô fazendo meu cardio, eu tô fazendo Hyrox, eu tô me movimentando, eu tô tomando meu cafezinho, eu tô tirando tempo pra mim primeiro. E é isso que eu tiro principalmente pros meus alunos empresários. Empresário treina de manhã, irmão. Você não vai conseguir treinar depois que você entrar na tua empresa. Então foca primeiro, treina aqui. 5 da manhã ninguém vai te mandar mensagem querendo um boleto. Então vem, treina primeiro, 6. E aí você treinou e tá tudo certo. E aí sim, a Legacy hoje é um box familiar. É referência na uma cidade. Referência, né, graças a Deus. É uma estrutura padrão Brasília. Você pode ir em qualquer box de Brasília, irmão. A Legacy não vai passar vergonha. E tudo isso tem sido construído ao longo de 11 anos. Não foi de hoje. De um dia para noite. Do dia para noite. Então é uma empresa legal, saudável, familiar, com clientes. Aconchegante. Irmão, quando a gente chega lá para treinar, o jeito que você é... Não sei se é porque eu sou teu amigo, né? Mas porque quando a gente chega lá para treinar, a recepção que você dá, né? Você deixa a gente muito à vontade. E vai querer fazer um treino, vai querer fazer o personal... Cara, eu posso treinar livre ali? Cara, eu vou estar dando uma olhada, mas eu vou estar aqui olhando, supervisionando e tal. Né? Você não larga o cara lá. Então, você tá sempre dando essa sensação de cuidado e de aconchego mesmo, né, velho? Chega a arrepiar aqui de lembrar aqui. Pô, eu me senti muito acolhido. Obrigado, irmão. Eu costumo dizer que a Legacy é a nossa casinha. Alguns alunos levam muito a sério, então deixa sapato, deixa roupa lá, enfim. Mas eu gosto de deixar cada pessoa lá à vontade. E digo mais. O meu maior público hoje, mais de 70% são mulheres. Mas eu faço questão de fazer amizade com o marido, com o namorado. Então, se ele chegar e ficar no carro, eu vou lá. Irmão, entra aqui, sinta-se à vontade. Por mais que você não treine comigo, você quer pegar alguma bebida, pega aí no expositor. Enfim. Então, essa é a Legacy. E é disso que partiu o primeiro Money. Então, assim, hoje foi a Legacy que proporcionou a nossa casa, a Legacy proporcionou o nosso carro. De forma bem resumida, ao longo desses anos teve uns perrengues aí. A gente tomou um golpe no carro, enfim, há uns 2 anos atrás. Mas a Legacy é aquilo. Só que ano passado eu tava tão, assim, cara, e ansioso, né? E eu tinha um hobby da moto também, que era a Verdinha. Mas quando eu decidi, no início do ano passado, investir no estúdio, a Verdinha teve que ir embora, que era aquela Z650. E eu não tenho problema nenhum em me desfazer de um carro, de uma moto, ou até de um imóvel, se for pro meu negócio, né? E aí eu fiquei sem hobby, velho. Eu gosto de pedalar, mas eu também tava sem bike. E eu já curtia relógios. E é onde entra a parte do Laurent Watts. E foi tão importante que até hoje eu tenho que explicar para os meus alunos por que relógios. Por que, Israel, relógios? E eu digo da seguinte forma. Felipe, para você, o esporte é um hobby. É um lazer. É um momento onde você vai se desconectar do seu trabalho e vai fazer algo diferente. Para mim, o esporte é trabalho. Então, enquanto você tá... Os meus alunos, eu digo, enquanto você tá no hobby treinando crossfit, para mim aqui é trabalho, velho. Eu tô aqui... Claro que eu amo, eu treino, mas não é meu hobby. Final de semana eu não quero estar em crossfit. Final de semana eu não quero estar em competição mais de crossfit, irmão. Final de semana eu quero fazer uma coisa que não seja o que eu faço a semana inteira. E desde criança, meu pai gosta muito de relógios. Meu pai tem coleção de relógios. Então, o que eu fazia? Comprei uma nova bike, estava sem moto, estou até então, só com carro. E eu pegava a minha bike, comprei uma bike filé, então eu começava a pedalar. Então, dava domingo de manhã, eu acordava bem cedo, 5h30, 6 da manhã, botava minha roupa de bike, ciclista, ia nas feirinhas. Ia na Feira do Céu Azul, ia na Feira do Pedregal, enfim, Gama. Chegando nas feirinhas, você pode observar, para quem for lá nas feirinhas, sempre tem um senhorzinho cheio de relógio no braço. E ele fica vendendo aqueles relógios que nós chamamos de vintage, que é aqueles relógios, ele enche o braço assim de relógio. Então, o que eu fazia? Eu chegava na feirinha, eu garimpava os relógios vintages, tirava os relógios, comprei um kit de relojoeiro. E ia para casa, ou ia na casa do meu pai mostrar o relógio. A gente abria o relógio, mexia, trocava pulseira, né? Dava uma revisada no relógio e botava para funcionar. E foi. E esse foi o momento que eu conseguia
saí... Criou um hobby novo. Foi. Eu conseguia me desconectar um pouco da empresa, né? No final de semana, relaxar a cabeça. Então, enquanto todo mundo no final de semana tá praticando mais esporte, eu só queria ficar sentado na minha mesinha mexendo nos meus reloginhos. Cara, que massa. E quebrava um relógio, e errava uma pulseira, arranhava um relógio, mas eu tava ali praticando. E aí, eu ia pra casa do meu pai, a gente tomava um café juntos, eu mostrava os relógios pra ele mostrava os dele, e a gente tinha isso ali, né? Até que um dia, eu conversando com o nosso amigo Luan, e ele já sabia que eu já curtia um pouco mais relógio, só que lá no serviço, lá na Legacy, eu usava o famoso Apple Watch. Tá aqui. Que na verdade não é relógio de verdade, né? Então, assim, smartwatch não é relógio, viu, galera? Tô querendo me Smartwatch não é relógio. Começou a venda, irmão. O pitch já começou aí, ó. E aí, tanto é que os meus alunos, eles não sabiam desse meu hobby de relógio, porque eu sempre usava o smartwatch dentro da academia, cara. Então, brincadeiras à parte, smartwatch é relógio, não vê a hora, não tem as funções, beleza. E aí eu comecei a usar os meus relógios tradicionais dentro da Legacy, porque eu comecei a aprofundar mais no lance, ficava vendo um vídeo no YouTube, enfim. Aí começou a surgir uns influenciadores no Instagram, então eu comecei a acompanhar essa galera. E um dia o Luan, já identificando que eu gostava de relógio, ele começou a me mandar uns Rolex, uns Cartier. E eu falei, Luan, deixa eu te falar, irmão, vamos chegar nesse nível um dia. Mas enquanto isso, deixa eu trazer para sua realidade aqui. Comecei a mandar para eles uns reviews de relógios que dava pro nosso bolso, mano. Relógio de R$300, R$500, até R$1.000. Relógios bacanas, com boa construção. Até que um dia eu comprei uns séculos, que foi R$1.200. Isso ano passado. E eu mandei pra ele, mano, olha esse relógio bacana que eu comprei. E olha o review. Ele viu o review e tal. E no meio da conversa, a gente tava conversando, eu falei, cara, eu gravarei um review legal desse relógio aqui. Olha ali, então vamos gravar. Aí eu falei, não, tá louco? Gravar? Mano, eu não consigo fazer um story pros meus alunos lá. Quando eu tinha que mandar um comunicado, eu botava o tripé assim e ficava gaguejando e gravava 20 vídeos para conseguir mandar um comunicado de 1 minuto pros meus alunos. Eu não aparecia nos stories, só quem aparecia eram os meus professores, a Natália, minha esposa, meus alunos, alguém que falava melhor. Eu não aparecia, eu era bem low profile, nesse sentido de aparecer, de falar. E aí ele, vamos gravar? Aí eu falei, vamos. Ele alugou um estúdio do até então nosso amigo Vitor, Bruno, na época, né? André também trabalhava lá. A gente chegou lá, ele roteirizou, a gente conversou sobre e eu gravei. Só que a gente gravou em junho do ano passado. E ele falou, vamos postar? Eu falei, calma, não sei, o que vão pensar de mim? Esse é o principal ponto. O julgamento. A gente começa a fazer as coisas, mas a gente fica com medo das pessoas julgarem a gente. Mas, na verdade, ninguém tá nem aí pra gente. As pessoas só querem ver nosso resultado. Se você tá ali... Mano, geralmente a pessoa não tá acompanhando. Se você fizer, vão te julgar. Se você não fizer, vão te julgar também. Do mesmo jeito. Então faz. E eu lembro que eu falei, não, calma, vamos ver ele. Aí a gente criou o Instagram e não postou nada. Quando a gente decidiu postar, dia 1º de julho do ano passado, a gente postou o vídeo da Séculos às 18 horas da noite e eu fui dar aula. Vi lá, mandei pros meus alunos, galera, esse aqui é o meu hobby. Olha aqui, quem puder, compartilha, curte aí. Criei um Instagram, o Laurent Watts. Então, tanto é que a gente ia postar até no meu Instagram pessoal. Aí ele falou assim, não, vamos criar um Instagram. A gente criou o Instagram, o Laurent Watts, para postar aquele vídeo. E aí até então era para ser o hobby dos relógios, postar lá e tal. Mas assim, eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu tinha vontade daquele negócio virar. Ele também. E ele com bastante experiência, ele já sabia que o negócio ia virar, né? Então esse é um ponto muito positivo do Lão. O cara é muito bom. E beleza. Eu postei às 18 horas, dei minhas aulas. No outro dia, aí eu vi lá, já deu uns views lá. Tipo, dormi já com 3.000 views, eu acho, o vídeo. Mais de 150 curtidas. Eu falei, caraca, foi legal, hein? Só um corte aqui pra mim, ó. Olha, corta pra mim aqui, ó. O cara, quando ele rompe a barreira, ele olha lá, deu uns 3.000 views. O cara já normalizou, pô. Não, uns 3.000 views. Agora imagina 3.000 pessoas no auditório, irmão. Muita gente, né? Muita e o Instagram zerado. O cara, depois que story, uns 3.000 lá. Cara, caraca. E aí eu vi, eu falei, mas sabe por que eu não achei que foi tanto? Porque eu mandei para todos os meus alunos da Legacy. Eu mandei para todas as pessoas que conheci. Eu fiz uma lista de transmissão com 500 pessoas. Foi. No outro dia de manhã, eu dei minhas aulinhas de CrossFit. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o Instagram,
eu tinha criado o Instagram um dia, no outro dia já tinha 300 e poucos seguidores. O vídeo já tinha dado, tipo assim, 7, 8 mil views. E aí o mais importante, a Séculos, que foi o relógio que eu fiz o primeiro vídeo, entrou em contato comigo. Eu lembro que eu tava em casa e eu falei, amor, a marca que eu mencionei no primeiro vídeo curtiu e pediu pra colaborar o vídeo. Botar em colado. Eu, caralho, velho. E naquele momento eu falei, meu Deus do céu, top. E aí entraram em contato comigo, perguntaram quem eu era, perguntaram se eu já criava conteúdo, porque o vídeo tinha ficado muito bom. Eu falei, gente, eu sou empresário, eu não sou influenciador. E aí, na primeira semana, a gente já tinha nossa primeira parceria fechada. Aí a gente fez um segundo vídeo da Tecnos, que a marca também muito bacana, notou o nosso vídeo, enfim, e foi... Aí o trem foi tomando a proporção. Acho que no primeiro mês a gente já bateu uns 2.500 a 3.000 seguidores, e aí foi. E aí, nesse momento, nos primeiros 15 dias, eu era cliente do Matheus, da MM Relojoaria, um cara bem bacana, um moleque que... Ele se tornou um amigo, velho. Um moleque que tem 24 anos, ele assumiu a empresa do pai dele com 15 anos, que o pai dele, infelizmente, veio a falecer, e ele pegou um quiosque dentro do shopping e cresceu para uma loja, e eu admiro ele muito por isso, porque geralmente não, mas eu já vi com alguma certa frequência o filho que herda algo do pai destrói. Ele não, ele pegou algo e conseguiu melhorar. É a diferença do herdeiro e do sucessor. Verdade. O herdeiro, ele pega aquilo ali, como ele não participou do processo de construção, destrói. O sucessor não, ele é formado, treinado, forjado para dar continuidade naquilo ali. E aí ele virou o nosso primeiro patrocinador lojista. Então, quando fechou o primeiro mês de projeto, a gente já tinha um parceiro que era Séculos e já tinha um parceiro lojista que era a MM. E aí a gente foi formulando o trabalho e ele foi crescendo. Em novembro eu recebi meu primeiro convite para São Paulo como influenciador, então aquilo ali foi extremamente fantástico. Fui pela Séculos e daí, graças a Deus, tem sido todos os meses um convite diferente, por marcas diferentes, né? Por exemplo, agora... Eventos diferentes, né? Eventos diferentes. Massa, e eu tenho estado muito feliz porque um hobby tem se tornado mais um business. Então, através do meu momento de refúgio ali, eu consigo, mesmo estando trabalhando, eu consigo desfrutar. Ter o teu hobby, continuar fazendo o teu hobby. E aí, o relógio, para mim, ele tem um significado muito grande. Tanto é que eu até trouxe 3 relógios aqui para mostrar para você. E, geralmente, eu gosto de assimilar os meus da coleção. Os meus da coleção pessoal. E eu busco assimilar um relógio a um momento. Por exemplo, aqui dentro dessa minha caixinha tem o meu primeiro relógio automático, que foi minha esposa que me deu. Na época ela me via o tempo todo vendo um vídeo no YouTube, eu não criava conteúdo ainda. Ela falou, amor, eu vou te dar um relógio no seu aniversário. E aí na época a gente foi na Vivara, ela comprou esse Tommy Hilfiger pra mim, ela pagou R$2.000 e dividiu em 10 vezes no cartão. E pra mim esse relógio é um símbolo. Um símbolo. Por mais que hoje eu não indique relógios fashion, um Tommy, por exemplo, porque eu acredito que o valor do relógio está muito mais atrelado à marca do que à construção em si, é um relógio que nunca vai sair da minha coleção. Porque foi meu primeiro relógio automático e foi um esforço muito grande para minha esposa me dar esse relógio de presente, né? Na época, ele equivalia a um salário dela inteiro. Ela foi lá na Vivara, me deu com todo carinho. Então, eu guardo também o primeiro relógio da Séculos que eu recebi no evento. Eu guardo o primeiro relógio que eu recebi da Tecnos no evento. Eu guardo um relógio da Duxor, que é uma marca inglesa que me enviou. Eu guardo um relógio da Casio, com a parceria que eu fiz com a Best Watch, que é lá na Feira dos Importados. Eu guardo o relógio que eu recebi da MM, quando eu bati 10 mil seguidores no Instagram. Então eu gosto muito de assimilar o relógio a um momento da minha vida, a um marco, a algo importante que aconteceu. Porque toda vez que eu uso o relógio, eu lembro daquele momento. Então, e aí a gente consegue materializando. Tem significado, né? Só em minha defesa, eu fui um crítico muito intenso
disso aqui. Eu falava, isso aqui é relógio de menino, isso aqui é relógio de criança, não é nem relógio. Por quê? O Luan usava, não, compra. Eu falei, não, pô, de relógio, não sei o que, tal. Até que eu peguei esse primeiro aqui, velho. Eu não consigo mais, velho. Caraca, porque tem como dar não dá pra dar um zoom aqui, mas, velho, o meu, ele é como se fosse o relógio do Ben 10. Ele é como se fosse o relógio do Ben 10, por quê? Porque eu coloco acessos rápidos aqui, né? Por exemplo, timer, pomodoro, calculadora, gravador, música, calendário, despertador, tudo que vai dar para fechar. Tudo aqui, ó, são acessos rápidos que eu tenho. Aqui, aí, dá para ver que tem um monte de botão? Mas dá para entender. Que tem várias funcionalidades. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó, já abre um timer. Vem aqui, ó, já abre um pomodoro para eu mensurar. Cara, e aí a merda mesmo veio quando eu botei cartão e treino aqui. Puta merda. Cara, sai sem vou correr. Boto para marcar aqui quilometragem, tudo. Aí, pô, chego para trabalhar, vou ter uma reunião, boto para gravar o gravador em um clique. Porque eu já pego essa gravação, já jogo no sistema que ele já transcreve e já pronto, tem o resumo da reunião. Legal. Cara, um monte de coisa. Aí outro dia, que dia que foi? Eu fui a um evento e aí eu peguei um técnico lá de pulseira de couro e tal, mais douradinho assim e tal. E aí eu fui, toda hora eu ia... Aí eu fui pagar o negócio, apertei... Ixi, não tô. Cadê o celular? Ixi, tá lá no Blaze. Vai lá no carro, pega o celular pra pagar. E, cara, ficou muito prático. Minha vida ficou... Eu falei, Luan, agora tu tem que usar relógio de homem. Eu falei, pô, eu virei menino, cara. Eu tô viciado nisso aqui. Só que pede, né, velho? Hoje o jogo que eu tô, o nível que eu tô, as mesas que eu sento, eu preciso ter uma coleção agora, né? Voltar a colecionar os relógios. O que manda na questão do relógio, por exemplo, pra mim, hoje eu tô usando um Oriente Superior. Aqui, ó. Isso é 42? 40 milímetros de caixa. Ele é, na minha opinião, é o meu relógio mais elegante da coleção. É um dress watch, né? Pulseira de couro, enfim, todo combinando com o meu look, que inclusive todo legado, tá? Tênis, calça e blusa. Só um adendo aqui. Olha como é que as coisas se conectam, né? O nome da empresa dele, da empresa 1, é Legacy. Significa legado. E o legado é o legado, né? Então deu um nosso match novo parceiro. Massa. Cara, é muito louco, deu um feeling muito bom. E o Roberto tem ajudado a me vestir melhor. Eu já tinha um Luan lá atrás que jogou todo o meu guarda-roupa fora. Uhum. Eu ia gravar com a camiseta com a caveira bonitinha aqui, cara, da Maresia, vermelhinha, bonitinha. Aí ele chegava assim, mano, tu não vai gravar com essa camiseta não. Eu falei, cara, mas é uma massa a camiseta. Maresia, porra. Aí ele, cara, quantas vezes o Luan tirava a própria camiseta dele e falava, mano, você não vai gravar com essa camiseta não. Até que eu fui entendendo que se vestir também tem que ser intencional. Eu focava muito no relógio, mas hoje o relógio e a roupa, eles se complementam, conversam. Né? Em relação ao relógio, eu usava muito o Apple Watch, mas eu deixei de utilizar porque eu ficava muito ansioso. Então, por exemplo, estou dando aula ali, eu tenho que estar focado 100% no cliente e chegava uma notificação. Chegava alguma coisa, ou alguém ligava, e aí foi quando eu voltei pro analógico. Para não ter isso, para toda hora, que era uma agonia que eu tinha. Eu tava no meio da reunião com a pessoa, eu vai desativa isso aí pela misericórdia de Deus. Que droga, e a pessoa toda hora. Tá, então meu celular, minhas coisas não tem notificação. O meu celular também. Pode perceber que muitas vezes a pessoa me liga, ela tem que ligar 3 vezes para conseguir falar comigo, porque eu desativo notificação, então não vai notificar. Então liga, se for ligar, liga 3 vezes. Pega esse corte. Ou vem aqui pessoalmente e bate na porta. Ou aparece aqui, ó. Só o que acontece. É a mesma coisa. O relógio me deixava muito ansioso, o celular, tanto é que hoje já tem um tempo, ele é no silencioso, eu só consegue me ligar se o contato estiver salvo, porque a gente está muito acelerado, então o relógio ele veio para me desacelerar. Bom. Eu curto muito o relógio para curtir a história da marca, eu entender a construção do relógio e, principalmente, né, eu acredito que o relógio é a joia do homem. Total. Eu, particularmente, não acredito muito e não foco muito na questão do game, mas eu sei que ele existe. Hoje, se você senta numa roda de pessoas e você vai estar numa negociação, inevitavelmente
o cara ele vai te olhar dos pés à cabeça. E ele vai bater o olho no teu relógio. Vai bater o olho na tua roupa e no teu relógio. E vai olhar o ponteirinho do Rolex. Se não tiver no flow e tiver tech, ele já... Verdade. Então, assim, o game, ele existe muito. Existe com certeza, cara. Então, hoje... Antes da gente avançar, que eu vou querer uma aula aqui agora. Certo. Eu preciso dar um depoimento. Cara, uma virada de chave que eu tive pra parar de usar relógio falso. Rolex. Cara, essa história eu já te contei? Contou. Mas contei de novo, cara. É bom demais. Escuta aí, time. Tava num treinamento do Legendários. Né? E a gente foi ter um treinamento ali. Eu cheguei na mesa, irmão. Tá uns caras empresários top, uma galera top. E aí, no meio da reunião, conversa vai, conversa vem, eu com o Rolex, né? Acho que era um day date, alguma coisa assim que... Ele não tem pulseira de couro, de borracha, de silicone ali. E aquele meu Rolex, era um Rolex, ele tava um day date com a pulseira de borracha. E aí, na conversa rolando e tal, os caras falaram, velho, agora um negócio assim que eu prefiro usar um Oriente, um relógio mais barato do que eu pagar uma réplica, do que usar uma réplica. Pra mim, o cara que usa réplica, irmão, não merece nem sentar na mesa. Do nada me dá vontade de ir ao banheiro, irmão. Incrível. E eu com um casaco aqui, Bruno Bonifácio, meu irmão, obrigado. Você me libertou dos Rolex, viu? E aí, eu levantei e fui ao banheiro, peguei, arranquei a pulseira, joguei o relógio no bolso assim e falei, irmão, nunca mais uso relógio paralelo. Eu juntei uns 8 relógios que eu tinha, coloquei num saco, cheguei pros meninos aqui e falei, se vocês quiserem comprar, revender, fazer o que quiser, pega aí pra vocês. Não uso mais. Então eu uso um Armani hoje de borracha, esse Tecnos, e agora eu tô namorando um PRX aí que vão fazer uma ponte pra mim pra... Eita, o PRX é top. Mas comecei a admirar e coincidentemente, isso foi na época que vocês estavam começando o projeto, né? Que hoje é um negócio e... Cara, eu fiquei muito feliz de ver a evolução. Ainda estou, porque tá cada vez mais subindo. Graças a Deus. E eu sou um cliente, consumidor, cara. Eu tô ali olhando, aprendendo. Eu não sabia nem o que era 38, o que era 40, o que era 42, irmão. O que é automático, o que não é automático. Então, assim, agrega muito, irmão. Obrigado, parabéns. Cara. E vamos lá, o cara que tá querendo começar a entrar, quero começar a entrar nesse universo, o que eu preciso entender de relógio, irmão? Mano, além de que isso aqui não é relógio, né? Apple Watch não é relógio, mas o que eu preciso começar a entender? Cara, o primeiro ponto. Qualquer relógio que vai no pulso, eu acredito que seja um relógio. A gente fala brincando em relação ao smartwatch, mas eu considero sim um relógio. E ele é um relógio funcional para o treino. Mas exclusivamente, eu uso o meu smartwatch somente quando eu estou treinando. E agora você pode usar um Garmin, que é para aquilo. Exato. Né? Lá no CT, a gente tem um Galaxy smartwatch e ele é conectado no celular da loja. Então, quando eu vou treinar, eu uso sim, eu vou ver a notificação, tudo bonitinho, né? Em relação a utilizar o primeiro relógio, geralmente, o homem ele escolhe o relógio pelo design no início. Então, é comum o cara comprar um Rolex, por exemplo. E, cara, não tem problema nenhum. Eu já tive relógio assim. Hoje, eu só não propago, porque eu acredito que o problema da réplica é a seguinte. Você pode usar um relógio réplica, falsificado, e todo mundo pode acreditar que é o relógio original. Mas o ponto principal é, você sabe que aquele relógio não é original. Então, você não se sente confortável. Posicionando-se. Exato. Então, tem pessoas dentro da minha comunidade que tem uma réplica lá e falam, não, eu vou quebrar, vou jogar. Calma, irmão. Você comprou, esse relógio faz parte da sua história. Eu só vou te dizer o seguinte, não compre mais. Porque eu acredito que a falsificação ela é um desserviço para qualquer marca. Imagina, a marca ela tem décadas e décadas para construir marketing, branding deles, aí vem um fila da mãe e copia exatamente o mesmo relógio deles. Não troca nem a logo. Falsificação. Primeiro, falsificação é crime. Segundo, você vai se sentir uma farsa. Então esse é o ponto do falsificado. Mas agora se você tem, irmão, só não compre mais. Aí vem a questão do relógio em si. Geralmente, quando a pessoa... Israel, estou começando a curtir relógios. Qual relógio eu compro? Aí eu vou dar um direcionamento com base nas marcas que eu compraria com o meu próprio dinheiro, ou que eu já comprei.
Então, geralmente, eu falo, amigo, foge de fashion watches. Por quê? São fashion watches? São relógios de marcas de roupas, por exemplo. Relógio, tipo Exato. Polo, Tommy, Exato. Armani. Por que o fashion watch, geralmente, eu falo, Mais não um indica? relógio que eu vou jogar fora, viu? Um Armanizinho aí, ó, pra quem quiser. Porque eu indico que a pessoa ela não invista nesses relógios. Mas se ela tem, tá tudo bem. Eu tenho um fashion watch aqui que eu vou mostrar pra você. Porque geralmente o valor do relógio tá muito atrelado à marca, não à construção. E pra gente que curte relógios, a gente quer ver algo bem construído. É claro, nas suas devidas proporções de valores. Eu não vou acreditar que um relógio de R$300 tem a mesma construção de um relógio de R$3.000. Não mesmo. Mas tem relógios de R$300 muito bem construídos para aquela faixa de valor. Então, por exemplo, uma marca de entrada que eu curto bastante, Mondaine. São relógios dentro da sua proposta. É claro que não são todos os relógios da Mondaine. Eu sou bem transparente, eles são meus parceiros. Não são todos os relógios que me agradam. Mas, por exemplo, tem relógios da Mondaine de R$300, R$400 com construção já em aço inoxidável. São aqueles relógios que não são de liga, que quando você botar no pulso ele não vai desbotar. Essa é uma entrada. Tem outra marca de entrada. Até R$1.000 ele me indica o top 3 aí. Até R$1.000 hoje, sem dúvidas, eu indico a Séculos. Vou escolher um primeiro relógio automático até R$1.000, a Séculos para mim é a imbatível. Por quê? Ela entrega marca, uma marca muito bem consolidada. Tive o prazer de ir lá na semana passada conhecer a sede deles em Belo Horizonte. É uma marca que tem tradição, são 66 anos de história. Conheci o seu Arthur, que foi o fundador, um dos fundadores, eram 7 irmãos, ele foi um dos fundadores da marca. Eu conheci o Alexandre, que é o presidente, eu conheço a CMO, que é a Lili, então são pessoas comprometidas. Então é uma marca muito bem construída, em nome, em reputação, em história. Também, né? Em design. É uma marca que dá 2 anos de garantia, é uma marca brasileira, que dá 2 anos de garantia. Se eu não me engano, é a única marca brasileira que proporciona 2 anos de garantia. É uma construção com custo-benefício muito bom. Então você consegue encontrar hoje um relógio na faixa de R$1.000 com construção toda em aço inoxidável, vidro em cristal de safira, geralmente ele é mais resistente a riscos, com um maquinismo automático. Eles utilizam o Miyota, que é japonês, então é uma máquina bem confiável. Construção com elos maciços, então a pulseira mais bem acabada, o acabamento deles é bacana. Então, no pacote completo, até R$1.000 eu indico a Séculos. Top. E aí, o que eu preciso entender de, por exemplo, de maquinário? Cara, o que é a diferença de um maquinário automático para um outro? Joia. Vou ir seguindo por faixas de preço para a gente conseguir exemplificar para quem está começando agora. Israel, qual é o primeiro ponto que eu devo observar num relógio? Na minha opinião, se a construção dele é de aço inoxidável. Então, às vezes, por exemplo, você vai numa loja e você pega uma marca X ou Y, que por mais que o relógio custa R$600, R$700, ele ainda é de liga metálica. E não tem problema ser liga metálica se você não usa o relógio todos os dias. Mas agora, se você utiliza o relógio todos os dias, principalmente eu, que tenho um suor mais forte, ele vai cobreando aqui, ele vai desbotando. Então, primeiro ponto, amigo, busca um relógio com a construção de aço inoxidável. Pronto, o teu relógio já vai durar pra caramba. Segundo ponto, Israel, eu vou investir num relógio até R$500. Amigo, você vai ter que escolher um relógio a quartzo. Ele usa bateria, né? Até hoje eu não encontrei nenhum relógio de R$500 que seja automático. Mas mesmo os relógios a quartzo, tem a máquina dentro dele que é descartável ou não. Por exemplo, você vai comprar um relógio de R$500 da Tecnos, é muito bom. É muito bom, porque eles usam a quartzo Miyota. Então é um calibre, um maquinismo japonês confiável, com garantia. Então é um relógio muito bom. Eu tenho um Tecnos Skydiver, que ele custa hoje R$799. Eu estava usando ele ontem. Cara, um relógio maravilhoso, com a construção toda em aço inoxidável, a pulseira de silicone maravilhosa, um calibre japonês, Miyota. Não, Israel, eu já vou partir agora e eu quero investir um pouco mais, R$900, R$1.000. Aí você já começa a entrar no universo dos relógios automáticos. A grosso modo falando, são relógios que carregam com balanço, braço.
Ele não precisa de bateria. Ele não precisa de bateria. E aí que começa a mágica da relojoaria. A gente que curte relógios, por mais que o relógio automático seja menos preciso do que a quartzo, a gente gosta da engenharia, de como é construído o relógio, como ele funciona, tal. E o principal ponto, ele dispensa o uso de bateria. Então, você só precisa, geralmente, da corda ou balançar ele e ele vai continuar funcionando. De 1.000 a 2.000, qual dessa faixa aí? O que você indica de relógio? De 1.000 a 2.000, você certamente já consegue pegar um relógio automático bom, dentro dos 1.000 séculos. Entre 1.000 e 2.000, aí tem uma disputa ali, na minha opinião, entre 1.000 a 1.500, a Tecnos manda muito bem. Os relógios automáticos deles ficaram muito bons, né? Tanto é que eu recebi agora, semana passada, um Tecnos Riviera, aquele azul que tu curtiu. Que relógio fantástico, cara. Um relógio de R$ 1.400, com a construção toda de aço. A pulseira dele é aquela... A Jubilee. A Jubilee, velho. Então, imagina, um relógio com a construção toda em aço inoxidável, pulseira de elos maciços, um calibre, um maquinismo na máquina, um japonês confiável, uma máquina japonesa, vidro em cristal de safira, que é bem resistente, 38 milímetros, aquele mostrador azul Tiffany, aquele relógio é perfeito, cara, R$ 1.400. Ele é delicado assim, só que ele dá um impacto. Que relógio. Bom. Quando eu fui em São Paulo em março, e eu fui na feira, na Firja, que é um evento de relógios e afins, joias e afins, onde eles apresentam os lançamentos. Quando eu vi esse relógio lá no stand da Tecnos, eu falei, galera, que relógio top, cara. Eu preciso ter esse relógio na minha coleção. Então, mostra que hoje o cara não precisa comprar um relógio de R$ 20.000 para estar bem, para estar bonito, para estar elegante, para chegar num local e as pessoas olharem e falar, cara, que bom gosto esse cara tem. Então, até R$ 1.500 eu vou de Tecnos, né? De 1.500 para De 1.500 a 3.000, eu acredito. Cima é muita coisa, né? Eu tenho duas marcas aí que eu curto bastante. A Orient, que é a que eu estou usando. Custo-benefício, na minha opinião, eles são reis nesse quesito. Um acabamento excelente, uma construção delicada nos mínimos detalhes. E tem a Timex também, que está chegando no Brasil. Então, o que muda ali? Entre R$ 1.000 a R$ 3.000, as marcas elas são muito competitivas entre si. Né? Até R$ 1.000 eu vou de séculos. De 1.000 a 1.500 eu vou de Tecnos. De 1.500 a 2.500, Orient e Timex. Elas ficam ali bem legal. E aí... Começa a brincar. Aí de 3K para cima, o jogo ele muda um pouco. Porque aí você começa a pensar não só em construção, em custo-benefício e no que o relógio vai te entregar, mas o prestígio da marca também conta muito. Então, por exemplo, com R$ 3.000 hoje você já consegue investir num primeiro relógio suíço. E aí vem o selinho Swiss Made. Então, Israel, eu quero começar bem já. Eu consigo comprar um bom relógio suíço com quanto? Hoje, com R$ 4.000, você consegue comprar um Tissot PRX a quartzo. R$ 5.000. Com 6, 7, talvez 8.000, você já comprou um Tissot PRX automático, né? Um relógio suíço. E a Suíça, ela tem esse prestígio porque, historicamente, as marcas com maior valor estão na Suíça, eles têm um processo de qualidade muito grande. Chocolate, né? Tudo que vem da Suíça parece que é tudo com excelência, né? O chocolate suíço, o relógio suíço, a galera fala muito de arma, né? Armamento bélico dos suíços são muito foda. Que carros também. Cara, eles são... Maior carga tributária do mundo, mas é o país com menor desemprego, com menor... Enfim. Cara, é sensacional. Um dia eu tenho um sonho de ir lá, na Watches and Wonders, que é o maior evento da relojoaria no mundo, e ir lá prestigiar e ver esse evento. Tem uma loja da Louis Vuitton lá que é toda de vidro. Sim. Véio. Toda de... É sensacional. Só que aí o game já muda, né? Hoje, sim, nós temos marcas brasileiras muito boas, como essas que eu citei. Eu tenho a Mundane, que faz parte do grupo Séculos. Eu tenho a Séculos. A Séculos é um grupo, né? Então, a Séculos tem a marca Séculos. Ela tem um guarda-chuva de empresas ali dentro. Ela é dona da Mundane. Ela tem a representação da Timex no Brasil. Ela comanda a DKNY. Eu não conheço muito bem essa marca, mas eu vi lá a representação da Adidas e da Guess também. Guess. Aí a gente tem algumas Guess marcas fashion, japonesas. Né? Guess é fashion.
Adidas também. Então, assim, mas tem investido muito a Adidas em construção própria e tal, é bem legal, eu tenho acompanhado. Até 10 mil, de 5 a 10 mil, o que tu indica ali de faixa? Tá, certamente tem, não é só Suíça que eu indicaria, de 5 a 10 mil, por exemplo, você pode investir em um Seiko, uma marca japonesa, que caso a galera não saiba, a Seiko é dona da Orient. Então, a Orient tá aí dentro do grupo da Seiko. E, pô, tem relógios fantásticos. Eu, às vezes, confundo Seiko, Orient e Ômega. Ômega tá na mesma faixa ali? Não, a Ômega já tá acima, na minha opinião. Pensando em valor, né? Então, por exemplo, hoje, as marcas brasileiras são essas, a Tecnos, a Séculos, a Mundane, que são marcas muito boas. Tem microbrands brasileiras, pessoas que estão criando marcas. Tanto é que eu vou até soltar um vídeo sobre um relógio de um cara que está criando uma marca aqui no Brasil. Tem várias, na verdade. Vamos para as marcas japonesas. Então, até 10K, eu indico uma Seiko, por exemplo. Ou a Orient Star, que é uma linha mais premium da própria Orient. E aí Movado entra nessa faixa também? Qual? Movado? Movado, sim. Só não é tão conhecida aqui, né? E aí, entre 5 e 10K, você tem várias opções de marcas suíças. Porque o padrão de qualidade suíça é muito bom, cara. Então, por exemplo, entre 5 e 10K, um Tissot. A marca Tissot tem vários modelos bacanas. A Mido também tem. É uma marca um pouco menos conhecida. Tem a Hamilton. É uma marca muito boa. Então, até 10K ali você tem... Eu consigo pensar nessas 3 principais aí. TAG Heuer, ele entra em que faixa aí? A TAG, na minha opinião, ela já sobe um pouco. A TAG, ela vem para competir no mesmo patamar que Omega, Longines e Tudor. A questão da TAG, do TAG Heuer, é que você compra um relógio na boutique por 35 mil, na revenda, na second hand, o relógio só vale 15. Caralho, então, de todas essas... Cai muito, cara. Cai muito, assim. Você pega um modelo Aqua Racer, que é um relógio foda. Você vai lá na boutique, você paga 32, 35K, e second hand os caras estão vendendo a 17, 15 mil. Relógio zero. Cai muito. Aí, pô, 35K. Não, eu vou no Omega Seamaster, que inclusive é um relógio, um Grail meu, que é um relógio dos sonhos. Eu vou de Omega. Abaixo disso, com o mesmo padrão de qualidade, e tá no mesmo patamar, Longines, que é uma marca suíça muito boa, a Tudor. Se bem que o Tudor tá mais próximo ali de valor, né, da Omega e do TAG. Então... 35 para lá, entra... Deixa eu ver. Já entra Omega, Cartier... Cartier já puta pega? Que pariu. Aí 35. já... Panerai já pega? Já 40 conto, 50? pega. Eu acredito que sim. Já pega alguns. Lumina da novo. Então... Aí o céu é o limite, né, velho? Pra quem tá quem tá nessa brincadeira. Você vê que não tem, por exemplo, aqui no Brasil, né, difundiu-se muito o Rolex, né? Difundiu. Com a pirataria também, só que quando você cai pra estudar, você vê que dependendo do modelo, do tipo, do relógio, do Rolex que você tá usando, você fala, irmão, não tem nem como, porque isso aí são 5 anos pra chegar, né? Você tem que pedir, é igual Lamborghini, o cara... Fala, não, eu pego facinho ali. Não, tem carro que, tipo, você manda fazer. Tem Rolex que eu descobri que você precisa entrar numa fila de aprovação para daqui a 5 anos tu ser aprovado para comprar, ainda ser mais 5 para chegar ao relógio, velho. É muito louco. Tipo, vamos pegar o caso da Rolex, que é uma referência mundial, e na minha opinião é a marca mais conhecida do mundo e foda-se. Mano, eles são foda. Mas eles geram essa escassez que ela é muito foda. Por exemplo, um relógio hoje que custa na boutique, um Rolex, dependendo do modelo, 60, 70 pau, que você entra na fila, quando o cara consegue comprar, às vezes, na revenda, o cara vende muito mais caro o relógio. É muito louco. Então, eu não me recordo de uma marca que aconteça isso. Então, você paga o ágio. Então, por exemplo, um Rolex Sub. Irmão, um Rolex Sub, para você comprar ele de alguém que comprou na loja, é mais caro do que se você conseguir comprar na loja. E isso é muito louco. Aquele dia que a gente foi no Diomédio lá, com meu pai, ele fazendo um... Cara, ali eu comecei a entender um pouco, né? Ainda tô começando, né? Tô sempre aprendendo, mas, cara, ali eu vi o universo que tem, pô. É muito louco. Eu vi mais de 50 mil ali em relógio, irmão. Assim, eu falei, caralho...
Ele pegou um RM e colocou... Olha só, velho, você só acha coisa de alta relojaria feia até você colocar no... Quem acha aqueles relógios do Gustavo Lima feio? Aqueles amarelo, vermelho, ridículo. Aí você fala, meu irmão, um negócio desse tamanho. Eu achava ridículo, irmão. Feio, um RM. Quando ele pegou aquilo, carbono. Você coloca no seu braço. Ele colocou no meu braço, me deu um... Você ficou valendo milhões de reais. No braço, irmão. Aí eu olhei, leve. Ô, ele é mais leve que isso aqui, pô. Muito louco, né, mano? Ele é muito leve. Aí você fala, caralho, você sente um... É diferente, irmão. É diferente. Caraca, ali eu falei, eu tenho que sair desse jogo dos meninos, o relógio, e pra quem tá começando, por mais que a pessoa tenha uma condição já de cair umas pedradas dessa aí, eu sempre digo que ele comece nas marcas mais de entrada, pô. Porque nesse momento que o cara vai entender qual é o gosto dele, qual é a proporção do relógio, qual é o tipo de relógio que ele gosta de vestir, qual é a proporção no pulso dele. Então, às vezes acontece, e com uma certa frequência, o cara vai lá, tô entrando agora, ele compra primeiro ali um Orient, um Séculos, um Tech, depois mete um tag. E aí compra um relógio grande. Cara, dá alguns meses o cara não quer mais usar o relógio, porque ele já acha grande. Ou, de repente, não é o estilo que ele curte. Né? Isso aconteceu comigo. É por isso que hoje, dentro do perfil, eu digo que eu ajudo os meus amigos a escolherem relógios com propósito. Para que esse relógio, daqui a alguns anos, o cara não esteja insatisfeito. E que ele também não pense no relógio só com valor. Porque se ele sempre só buscar comprar o relógio mais caro, quando ele tiver num relógio de 50 mil, ele não vai querer usar os relógios que começaram a jornada dele. Mas não tem significado. Ele, então eu falo sempre, cara, escolhe um relógio com intenção, com propósito. Você escolhe o relógio, você vai curtir, você vai vestir. E daqui 5 anos, se você tiver com um Rolex no braço, você ainda vai ter o prazer de usar aquele relógio que você começou. Eu acho muito top, velho. Um dia tu tá lá, pá, indo pra um restaurante, tu mete um PRX. Aí do outro dia tu tá usando um G-Shock. E você vai explicando o porquê, velho, e o significado que aquilo tem pra você. Cara, hoje eu vou de G-Shock porque representa isso, tal. Eu falo, caralho, isso que é usar literalmente com um propósito, né? Eu curto muito essa questão de colocar o propósito nos relógios. E na vida, né? Mas principalmente nos relógios. E é claro que o game do relógio chega. Esses dias eu tava vendo um podcast do Dio, né, no YouTube com o Vilela. E ele dizendo, cara, tu não chega com o carro na reunião, tu não chega com tua casa na reunião, mas você chega com um braço. E acredito sim que existe esse game. Mas eu acho que o cara não tem que ficar só pensando nisso. Ele tem que curtir a jornada. É igual um hobby. É igual você chegar agora, eu não bebo. Mas se alguém me oferecer um vinho caríssimo, eu não vou saber distinguir. Então, é interessante você ir degustando, você ir aprendendo, você estudando, você vendo o que você curte. E na relojoaria é exatamente a mesma coisa. Eu ia falar isso dos relógios, quando você falou, das lembranças. Cara, eu guardo, por exemplo, todo vinho que eu tomo, né, pelo menos, tomamos 3 garrafas aqui, por exemplo, eu pego a primeira rolha, eu anoto a data massa. E eu boto o nome da ocasião. Então eu tenho uma gaveta, minha primeira gaveta lá, tem as gavetas, eu divido ela, metade são os relógios e a outra metade é rolha de vinho, e eu tenho 3 caixas cheias de rolhas. Que legal. Que cada grande marco ali eu tenho vinho. Aquilo. E aí, essa é a parte mais bonita, pô, do hobby e de você acompanhar, é você entender a sua história. Memórias, né, pô? Memórias, pô. Memórias. Então, todas as vezes que eu olho pro meu Tommy, meu reloginho fashion, eu sinto um carinho enorme por ele, porque eu lembro que foi o meu primeiro relógio automático. Cara, pra mim isso é tão gratificante entender que até antes disso, eu só tinha relógios a bateria. E a minha esposa foi lá e me presenteou com um relógio automático. O primeiro automático. Quando eu comprei meu primeiro relógio suíço, cara, meu irmão, agora eu tenho um relógio com um Swiss made. E, cara, porra, eu tenho um Orient. Foi quando eu bati 10 mil seguidores no Instagram. Putz, cara, eu tenho um Séculos. Esse foi o meu primeiro evento como influenciador, então eu guardo com carinho. E daqui 10 anos, irmão, eu vou usar esses Séculos, mesmo que eu tenha um Omega. Mesmo que eu tenha um Rolex no braço, porque todas as vezes que eu botar o relógio no braço, eu vou lembrar exatamente no dia e a sensação que eu tive de usar. Agora, o cara tem que sempre buscar estar em movimento, evoluir. Então, se ele quer, de repente, eu não acredito muito na escadinha dos relógios, né? Não acho que o cara tem que ter, um cara é superior porque tem um relógio mais caro, enfim. Mas se o cara tá fazendo a coleçãozinha dele lá, subindo a escadinha, todas as vezes que ele conquista um relógio novo, conquistou um Rolex, ele vai estar aqui dentro dos problemas da empresa, do trabalho dele, ele vai olhar pro braço e falar assim, cara,
eu mereço esse relógio. Então, por isso que eu tenho esse aqui. Eu sou um cara foda. Então, representa uma porrada de coisas os relógios, cara. Então, eu consigo ficar horas e horas aqui conversando contigo sobre relógios e explicando o porquê eu admiro uma marca X, porquê eu admiro uma marca Y, o que eu gosto na construção de uma marca tal, o que eu gosto na história da outra marca. E porque o mundo, ele é grandíssimo. E o relógio... do relógio, ele é... eu acredito que ele só tá começando aqui no Brasil, cara. Porque o autocuidado do homem... Desculpa cortar, mas tem muito do que tem acontecendo. Tu já parou para pensar que tu é um vetor nisso? De criar esse movimento, essa cultura de prestígio? Cara, eu fico feliz. Eu acredito que o Laurent Watts tem um fiapinho ali da construção da história, mas a gente tá dentro da história, né? Vieram caras que eu admiro até hoje, e hoje eu tenho o prazer de conversar com eles pessoalmente, meus ídolos, mas eu sei que a gente tem essa parcelinha dentro da história, e isso pra mim é gratificante. Um ponto que eu acho muito importante é hoje, cara, a gente tá vestido de legado. O Roberto é um cara bacana pra caramba, mas eu não sei você, mas há 5, 6 anos atrás a gente não conversava muito sobre isso. Os homens não conversavam. Então o homem hoje, ele aprendeu a se cuidar mais. O homem, ele vai lá, ele vai com mais frequência na barbearia. O homem, ele escolhe... Traz o barbeiro pra cá, na real. Traz um barbeiro pra cá, o cara se arruma com intenção. O cara escolhe a joia dele, que pra mim o relógio é a joia do homem. Ele escolhe o relógio com propósito. E a gente tem visto esse movimento tomando forma, assim, de uma forma bem bacana, do homem se cuidar mais. Inclusive amanhã a gente vai fazer um evento aqui falando sobre isso. Que a ideia é que todo mês tem um evento com o Lucas, com o Herbert, a Mônica, que a gente vai... O nome do evento é Posicione-se. E o Posicione-se, ele é um evento focado para melhorar o posicionamento do empresário. Top. Literalmente, que é o Herbert falando de oratório, como eu falo, como eu me porto, a Mônica falando sobre postura mesmo, sobre como que você entra e sai de cada... E o Lucas falando sobre vestimenta. Top. Então, fica o convite, a intimação, se quiserem me falar também sobre os relógios, fazer aqui. Que legal. Sistema. Inclusive, eu vi o Lucas me seguiu lá no Instagram, irmão, já segui de volta, viu? Já dei uma olhada lá no teu perfil. E, cara, esse movimento, ele é muito legal. De se ver, sabe? Do homem começar a entender que ele deve usar um relógio, que ele deve se vestir com mais intenção, com propósito. E eu vou nesse momento extasiado com tudo isso. O que você enxerga, irmão, de futuro, né, da comunidade, da Laurent Watts? O que você vislumbra? Porque começou um hobby que virou um negócio. Eu quero tornar um negócio, mas eu duvido que você tinha imaginado que ia ser nessa velocidade. Não tem um ano. 9 já meses. Já passou de 10 mil, tá quantos seguidores já? Tá com quase batendo 14 mil. Pô, irmão, eu tô há 10 anos produzindo conteúdo pra caralho pra bater 10 mil, irmão. Mano. E vocês, em menos de um ano batendo isso, você já viajou, porque eu contei, foi umas 4 vezes, já foi pra fora. Você já tem uma comunidade engajada. Cara, tá indo tudo muito rápido. Então, baseado no que você viu até agora, nesses 10 meses, né, de Laurent Watts, o que você vislumbra pra frente? Irmão, a gente atingiu os primeiros 10 mil seguidores com 5 meses. E eu me ausentei bastante lá da Legacy. Tanto é que eu tive que retomar um pouco mais. E aí ela continua crescendo, mas não na mesma velocidade dos primeiros 5 meses, mas já foi intencional. Eu gosto de dizer que sem o Luan, que é o cara estrategista lá, a gente não teria tomado essa proporção. Então, fico muito feliz por isso. Hoje, eu vejo que o projeto, os relógios, ele é um fio condutor. Então, eu criei vários amigos de outros segmentos através dos relógios. Muito louco, cara. Muito doido. Eu poderia falar inúmeros momentos que já aconteceram umas paradas muito loucas comigo, né? De eu estar em casa um dia e um brother falar assim, Laurent, porque dentro do projeto do Laurent, ninguém me conhece como Israel. Quem me conhece no Valparaíso como Israel é porque eu já dei aula de CrossFit. Então, o cara, Laurent, posso te ligar? Pode, irmão. Aí ele me ligou, tava em casa, tranquilo. Ele, mano, você vai viajar para São Paulo? Eu falei, vou. Cara, vai ser sua primeira viagem para São Paulo como influenciador digital? Eu falei, vai, irmão. Então, cara, eu queria te mandar um presente para você comprar um relógio lá e para ele marcar essa sua viagem. Cara. Eu falei, não, irmão, por favor. E eu era muito resistente em receber algo. Agora não, irmão. Se quiser pagar jantar, viu, galera? Jantar, roupa, relógio, eu aceito tudo. No arroba. Cupom na legada. E aí,
Eu falei, não, cara, não precisa. Ele, não, mano, faço questão. Você sempre me ajudou a escolher relógios com propósito. Eu tô na comunidade desde quando abriu. Então, assim, eu curto muito. E os caras são bem unidos, velho. Até mais que o CrossFit. A galera é fechadaça. E agradeço demais a minha comunidade, viu, rapaziada da comunidade. Fico muito feliz. Já são mais de 400 membros lá no WhatsApp. Caralho, né? Mais de 400 membros. E aí, ele falou, mano, vou te mandar seu Pix aí, velho. Vou te mandar um presente. E eu falei, mano, tá bom. Se ele mandar R$5 pra eu comprar uma coxinha, eu tô feliz. O cara mandou 1.000 no Pix. Eu fui lá, comprei um relógio, comprei 2 relógios. Um pra mim, um pro Luan. E mandei aqui, irmão, obrigado. Esse foi aqui o presente. A gente marcou esse momento com esse relógio e tal. Então, é isso. Mas o que você vê? E aí eu vejo pra frente o seguinte. Eu tenho já, ao longo dos últimos 2 meses, reduzido a minha carga operacional da Legacy. Felipe, eu me vejo dando aula até meus 60, 70 anos de idade. Eu amo dar aulas. Mas eu não me vejo dando aulas como eu dou hoje. Dentro da operação o tempo todo, irmão. Dependendo de você. Dependendo, não faz sentido. Eu estou envelhecendo. Mês que vem eu faço 30 anos de idade. Então, assim, eu vou permanecer presente na Legacy, mas eu vou dar menos aulas. De repente, só pela manhã, e vou contratar um gerente. Eu tô com a equipe lá, as meninas muito boas, a minha esposa e as outras professoras, que elas podem estar assumindo um papel de gerência, uma de coordenação, enfim. E assim vai, eu me vejo dando aula, mas não nessa proporção. E paralelo a isso, o Laurent Watts tem tomado mais tempo, né? A gente já tem construído o business mais consolidado, a gente tem as marcas que nos patrocinam fixo, eu tenho as lojas que nos patrocinam fixo, então já tem uma receita, o trem já tem tomado a proporção, eu tenho recebido esses convites, então de repente, putz, quando dá a semana, mano, tu pode vir no evento tal, já emiti a passagem, velho, eu tenho que rebolar pra estar lá. Então eu vejo hoje, o que a gente tem conversado sobre o projeto? Tem tomado uma proporção de business muito legal, o relógio tem sido um fio condutor que pode gerar novas possibilidades pra frente pra gente. Como influenciador, eu acredito que ainda vai crescer muito mais, a gente ainda vai colocar, né, como eu posso dizer, a gente ainda vai deixar com mais robustez o projeto, mas tem uma infinidade de possibilidades para o projeto de Laurent Watts. Por exemplo, como influenciador, ou como uma loja no futuro. Educação, não pensa não em cair para educação? Educar é uma possibilidade. Pô, tá, né? Aqui, ó, por exemplo, no próximo Posicione-se, eu já quero vocês aqui. Beleza, obrigado. Né? Vamos estruturar alguma coisa disso aí, porque eu vou ser o primeiro aluno, pô. Eu quero ser o primeiro aluno, viu? Fechou. Vou deixar registrado aqui que eu vou ser o primeiro aluno, porque, irmão, tem muita gente que precisa desse tipo de informação. Por exemplo, eu com 18 anos era MC, pô, e usava o quê? Um Invicta 3 andares. Hein? Eu também. Então, tipo assim, cara, que feiura, pô. Se eu tivesse a informação, amigos, isso não é feio. E eu faço muito isso aqui com os meninos, de, por exemplo, irmão, essa roupa não tá legal, isso aqui não tá legal. Pô, sapato social com meia branca, pô, irmão, não existe. Relógio. Aí o pouquinho que eu sei, eu falo, assim, não, que é muito de infantil e tal, mas, cara, cair pra isso, até se for, pô, gratuito, um conteúdo do YouTube ali e tal, mas vocês não pensam em nada disso ainda ou já pensam e... Como que tá isso? Um e-book, lançar um e-book logo? O e-book já era pra gente ter... A gente já formatou ali, quando deu 6 meses, a gente tá organizando a questão de tempo para poder lançar um e-book, por exemplo. O YouTube, no momento, não é viável, por questão do nosso tempo também, né? Mas a parte de educação é uma boa. A parte de uma loja, revenda no futuro é muito bom. Eu costumo dizer, cara, tem 9 meses, né? Então é algo muito novo ainda para proporção. Agora, né? Para proporção que tá tomando, muito bom. Cara, e tem hora que eu me pego, por exemplo, eu tô aqui na padaria, velho, o cara chega pra mim, oi, Laurent. Irmão, tudo bom? Eu tô usando esse relógio tal. Aí eu, pô, mano, tudo bom? Pô, te acompanho lá no Instagram, que legal. Aí eu, legal, tô lá na frente lá do meu CT dando uma aula e a galera às vezes tá dando uma corridinha lá fora. Esses dias passou um cara no carro, ei, Laurent, tudo bom? Vou vir tomar um café contigo. E por que eu sei que é através do relógio? Porque... Laurent, né? Laurent, mano. Ninguém me chama de Laurent. É que é Laurentino. Eu só tirei o INO. Então virou Laurent. Então, eu acredito muito sim que esse negócio, que esse business de influência, ele é o primeiro passo. Mas depois, cara, tem muitas possibilidades. De repente, marca própria, loja,
continuar na parte de influência e crescer mais. E vai. O digital, ele é muito louco. É a proporção, assim, que... é enorme, velho. Tipo, porra, infinitas possibilidades, né? Hoje, a minha coleção, cara, é uma coleção que, retirando a minha grana do meu Prolabore na Legacy, é uma coleção que eu nunca teria. Eu não teria coragem de tirar hoje 10, 12K para comprar um relógio, sabendo que eu estou tirando de dentro da minha empresa, de dentro da minha família. Mas o projeto, ele já proporciona isso. Então, por exemplo... Licença, irmão. Você vê o nível de profissionalismo do cara quando ele tá com... o estilo Diver é o meu estilo favorito, que são relógios de mergulho, estilo mergulho, tá? Esse aqui foi meu primeiro relógio automático, que foi o meu Tommy Hilfiger, que minha esposa me deu. Esse relógio aqui é um Seiko Shogurai. Hoje ele tá na faixa de uns 5, 5,5, e foi o primeiro relógio que eu falei assim, vou comprar um relógio mais top, com a grana do projeto. Esse aqui já é um relógio suíço, aí já é uma graninha um pouco maior. É um Squally. Um Squally. Um Squally. Então, assim, hoje eu tenho uma coleção e tenho relógios que o projeto já me proporciona, que são relógios tops. Eu trouxe esses 3, né? Eu de longe já bateria o olho aqui e falei, isso aqui é um Hulk, isso aqui é um Batman. Então, o estilo Diver é meu estilo de relógio favorito, né? Que é o relógio onde tem esse bezel giratório, unidirecional. E pra que serve isso aqui? É só design mesmo? Quando ele foi desenvolvido, era uma ferramenta funcional, né? Hoje a gente usa mais por estilo, mas ele ainda é uma ferramenta. Um relógio de mergulho, ele, quando o cara usa lá o cilindro de oxigênio, entra. E esse bezel, ele serve para marcar quanto tempo, por exemplo, de oxigênio o mergulhador tem debaixo d'água. Então, ele é bem legível e o cara consegue marcar. Por exemplo, vamos supor que o cara mergulhou aqui exatamente quando o ponteiro de minutos está aqui, em 26. E ele sabe que ele tem mais 30 minutos de oxigênio. Então, quando esse ponteiro do minuto for passando e for chegando aqui, ele sabe que o oxigênio dele está acabando. Então, quando chegar em 30 aqui, ele, opa, eu preciso subir. Então, na época que foi desenvolvido, era uma ferramenta extremamente funcional. Porque salvava a vida do cara, né? É o meu estilo de relógio favorito. Olha aí, tá vendo? Cuidado com as mesas que você senta, porque às vezes você não tem uma informação, porque você não tá sentando nas mesas certas. E é isso, Felipe. Mano... Caraca, que aula, velho. Irmão, obrigado. Obrigado, irmão. Foi muito bom ouvir tua história. Muita coisa que eu não sabia, comecei a saber. Entender essa jornada. Tem muito que você construir ainda, né? Você e o Luan, dentro dessa caminhada. Acredito muito no projeto. Desde o início eu falei para vocês, o que precisar eu tô aqui. Já gravamos aqui. Já gravaram aqui. Se precisarem de novo, tá as portas abertas. Agradeço. A gente trouxe o Matheus no último evento, né? Foi muito de última hora, assim. Você viu que, a gente tá no modo builder, né, velho? Tá todo mundo construindo. E eu acredito muito que esse movimento, isso é um movimento, né? Não é uma engrenagem, né? Igual um relógio, que eu tô fazendo um movimento de cá, você de lá, o legado de lá, o Matheus. Então a gente vai se juntando, irmão, e vai tracionando isso, né? Juntos. E o mais importante, irmão, eu acho que eu já te falei isso no pessoal, a gente tá criando um movimento aqui na nossa cidade. Então, é muito lindo. Cara, eu fico muito feliz quando eu vou conhecer alguém em outro estado, como estive lá em BH, em São Paulo, vou para o Rio agora, provavelmente mês que vem eu vou para Santa Catarina, mas saber que a gente está construindo algo aqui e que aqui a gente vai prosperar me faz ficar muito feliz. A gente não precisa literalmente para Alphaville, né, irmão? Exato. A gente tem grandes nomes do digital aqui que as pessoas nem imaginam. Thiago Leite, né, galera que não tem nem ideia, o cara tem mais de 100 mil seguidores lá. O da moda, não é? É 1 milhão e tanto, irmão. 1 milhão e tanto já de seguidores. Morava aqui do lado. Eu aqui do Valparaíso, no Parque Clube, né? Agora ele comprou uma casa na Ponte Alta, que eu fiquei sabendo, que já o trabalho devolve, né? Mas, cara, grandes nomes vindo daqui da nossa cidade. O Hendrick mesmo é daqui, pô. Hendrick é daqui. Então, cara, a gente tá indo pra Copa, né? Agora o Valparaíso tá indo pra Copa, velho. É top demais, irmão. A gente tem que deixar e acreditar no ouro que a nossa cidade tem. Eu sempre, desde o dia que eu vim pro Valparaíso, eu sempre amei essa cidade. Essa cidade foi que me proporcionou estar no meu negócio. Meu filho estuda aqui, eu moro aqui, empreendo aqui.
E com certeza eu vou estar no digital pro Brasil, mas eu estarei aqui. Entendo aqui. Ó, eu cresci nessa casa e a casa foi destruída, nós metemos um prédio aqui. Cara, tu lembra da casa também, tu veio na casa. Já vim na casa. Tu viu a mudança, né? Pô? Puta que pariu. Caraca, ele viu o quartinho, pô. Eu vi, pô. Cara, o quartinho era isso aqui, ó. Ele viu o escritório de 6 metros quadrados, pô. Ele viu aquela história que a gente contou no Instagram de, pô, 20 vezes mais. E hoje eu acho isso muito top, né? E é só o começo, né? Amém. É só o começo. Desejo tudo de melhor aí na tua jornada. Precisar, Igualmente. mais uma vez, conte conosco. E espero que você esteja aqui com a gente em todos os eventos, em todo esse movimento. Pode deixar. E que Deus abençoe. Galera, quero agradecer a vocês que ficaram até agora aqui, parabenizar vocês por dedicarem um tempo para ouvir essa história. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like de vocês e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que precisam ouvir um pouco dessa história, aprender um pouco sobre relojaria. E um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Valeu!